Salve, salve, queridos amigos e pacientes. Estamos aqui hoje para a gravação de mais um vídeo da nossa playlist Conversa com o Especialista. Estou hoje aqui com o Dr. Álvaro Steiner. Rapaz, foi mais difícil trazer esse cara aqui. Você não tem noção da dificuldade que foi conseguir gravar uma entrevista com ele. Eu sou Adolfo Bamonte, cirurgião geral oncológico. O tema do vídeo de hoje é hemodiálise. Solta a vinheta. Antes de começar, não esquece de clicar no like, se inscrever no canal. Isso é muito importante para o YouTube entender a relevância desse vídeo e esse vídeo poder alcançar mais pessoas. Certamente você conhece alguém que tem doença renal crônica, que precisa fazer hemodiálise e essa informação com certeza pode ser importante para ele. Então não esquece de clicar no like e divulgar o vídeo também. Querido mestre, Dr. Álvaro. Primeiro eu queria agradecer o convite do Adolfo, é uma oportunidade ímpar de estar aqui podendo divulgar a hemodiálise, é um prazer imenso a gente poder estar divulgando a nefrologia e divulgando uma terapia que é fundamental para a gente. Vou me apresentar, meu nome é Álvaro Steiner, sou nefrologista, formado em 2008 na Universidade do Grande Rio, depois fiz clínica médica no Hospital Geral de Bom Sucesso, foi onde eu tive o primeiro contato com a nefrologia, que me encantou, começou a me ganhar ali na residência de clínica médica. Depois fiz residência de nefrologia na UFRJ e depois fiz um fellow de transplante no Hospital Silvestre, no programa de transplante, onde estou até hoje trabalhando com transplante e atualmente também sou nefrologista do Hospital São Lucas e nefrologista do Hospital Caxias d'Or. Meu amigo, um prazer muito grande estar aqui com você. Eu que agradeço, cara. Sempre divulgar conteúdo é sempre importante para ajudar demais aí na educação dos pacientes, da população geral, com certeza. Com certeza, é o que a gente mais busca com o canal. E daí, são quantos anos de formado em medicina? Formei em 2008, a gente está com 15 anos. 14, 15 anos. E de nefro? De nefro, eu me formei em nefro em 2013. Então, 10 anos em nefro, já trabalhando com paciente renal, quase nada, né? Já é um tempinho, né, cara? Tô ficando velho já. A gente gravou um vídeo, vou até deixar aqui em algum lugar no link para a gravação que a gente tem com o Dr. Jadilson, foi justamente sobre a doença renal crônica, né? A gente fala nessa gravação que uma das terapias que a gente emprega normalmente quando o rim está falhando é a hemodiálise. Então, assim, começando do básico, o que é essa hemodiálise? Eu acho que, primeiro, fazer propaganda da aula do Jadilson, que foi um grande amigo, um parceiro de trabalho, foi uma excelente aula divulgando a doença renal, explicando o que é a doença renal. Então, a hemodiálise é uma forma de tratamento da doença renal. Então, a hemodiálise vem diálise do sangue, né? Então, a hemodiálise é um processo de filtração artificial do sangue. Ali a gente tem condição de fazer a remoção de substâncias tóxicas e excesso de líquido que está ali. Então a hemodiálise tem a capacidade de filtrar o sangue e fazer a remoção do excesso de líquido que o paciente renal acaba tendo e desenvolvendo. É um processo artificial onde a gente tem uma circulação extracorpórea, né? A gente precisa de uma máquina, que é a máquina de hemodiálise, que é uma máquina que faz o bombeamento do sangue e esse sangue vai chegar nessa máquina através de um acesso vascular, que depois a gente pode até esmiuçar mais, pode ser através de fístula arteriovenosa, que é um acesso definitivo, pode ser através de catéter, que é um acesso temporário. Então esse sangue vai sair do doente através desse acesso, vai passar pelo capilar, que é o dialisador dessa máquina de diálise, onde a gente vai ter a filtração do sangue efetivamente. Então a gente vai ter o sangue do paciente em contrapartida com a solução da diálise, que é o dialisato, né? E ali vai ocorrer as trocas, né? A substância onde a gente tem um gradiente de substância maior, que é o sangue, para uma menor, que é o dialisato. Então ali a gente vai ter a remoção da ureia, do potássio, do fósforo e outras substâncias mais. Depois de passar nesse dialisador, que é esse filtro, esse sangue volta para o paciente já melhor do que ele saiu. Então é um processo contínuo de uma circulação extracorpórea, o sangue sai do paciente, passa num filtro que faz essa limpeza, digamos assim, do sangue e retorna para o paciente. Então, basicamente, estruturalmente, a diálise se representa com uma máquina, com um capilar e um paciente com acesso para poder fazer a hemodiálise. Geralmente a gente faz esse procedimento em clínicas de diálise, em hospital, e aí vai depender se o paciente é agudo ou crônico e algumas outras características. Então a hemodiálise ela é um procedimento totalmente dependente de máquina. Sem máquina é impossível realizar. A gente filtração precisa do de sangue. uma máquina. O processo ele é um processo de filtragem artificial. Então todo paciente renal crônico que não tem mais capacidade de manter umas condições básicas, ele vai ser indicativo para ter um processo de terapia renal substitutiva, que a hemodiálise é um dos tratamentos propostos. E aí a gente precisa ter artificialmente uma máquina e um capilar, que é um filtro de diálise que vai ali simular
o papel desse rim que não está funcionando adequadamente. O filtro capilar da diálise, ele é um mecanismo, você tem compartimento, que um compartimento vai passar o sangue e em contrapartida vai vir a solução da diálise. E aí ele vai passar ali nas fibras do capilar e ali vai havendo uma troca, a gente chama isso de difusão, ou seja, o meio, que é o sangue, que tem maior concentração de substâncias, de soluto, vai arrastar para o meio que tem menos, que é a solução de diálise. E assim vai ocorrendo o processo de filtração do sangue. E vai eliminando o que é tóxico e o que está em excesso para depois voltar para o paciente já numa condição melhor. E qual é o paciente que tem a real indicação da diálise? Adolfo, a gente tem indicação tanto de urgência quanto eletiva, né? Vamos falar primeiro da eletiva, que é o paciente renal crônico, que é o protagonista principal que a gente está querendo chegar, né? O paciente renal, só para relembrar o que o Jadilson falou, é aquele paciente que tem uma alteração da função renal laboratorial, anatômica, que persiste por mais de 3 meses. Então esse doente a gente pode dizer que ele tem uma doença renal crônica. E ele, com o tempo, ele vai, por N motivos, assim, por etiologia hipertensiva, por etiologia por nefropatia diabética, por outras causas, essa função renal com o tempo vai se deteriorando. Até que ele chega no estágio 5 de doença, que é o estágio 5 da doença renal crônica, quando ele tem uma taxa de filtração glomerular menor que 15. Nesse cenário, ele até antes um pouco, já com estágio 4 ali com 20 de clearance, ele já tem que ser abordado sobre as perspectivas de terapia renal substitutiva. E a diálise tem que ser ofertado. Hoje é a modalidade predominante no Brasil, mais de 90% dos pacientes fazem hemodiálise. Então, esse doente especificamente, você vai apresentar a hemodiálise para ele. Quando que ele vai, obrigatoriamente, assim, chegou o momento de fazer diálise? Quando ele tem uma deteriorização progressiva, geralmente quando um clearance está menor que 10, menor que 8, mas hoje a gente nem se apega muito no valor do número, não. É mais na condição clínica do paciente. Então, quando o paciente começa a ter sintomas de uremia, quando a ureia está muito alta no sangue, então fica nauseado, inapetente, vomitando, emagrecendo, cansado, sonolência, são alguns sintomas de uremia que isso fica incompatível com o acompanhamento clínico, que é o tratamento conservador. Isso é uma indicação eletiva para você começar a diálise. Outra é quando o paciente já não consegue mais fazer o suporte nutricional adequado, porque já está tendo sinais de desnutrição, sem conseguir fazer a dieta que é preconizada para o paciente renal. Esse também é um estágio que o paciente também pode começar a dialisar, porque ele já não tem condição mais de fazer a dieta, que é uma dieta muito balanceada, com um estado nutricional adequado. E as outras indicações quando o potássio está muito alto, uma hipercalemia, uma acidose que você já não consegue manter, refratária, condições relacionadas à volemia, quando o paciente já está edemaciado, quando o balanço hídrico do doente já está muito difícil de ser feito, mesmo com a restrição hídrica, com o aumento de diurético, esse paciente já não consegue mais fazer um balanço adequado de líquido. Então, todas essas situações são situações que você vai dizer para o doente, chegou a hora de efetivamente a gente começar a dialisar e não se prender muito somente no número. Eu estou com clearance de 10. Às vezes o paciente está com clearance de 10 e já está com esses sintomas todos. E aí você vai indicar a hemodiálise para ele. E às vezes ele tem 7, 6 de clearance e está aguentando mais um tempo. A gente pode postergar isso até o paciente abrir a clínica efetivamente. Basicamente vai ser o paciente que falhou nos tratamentos clínicos, né? Sim. Ele vem, não é que ele falhou, mas ele vem progressivamente não respondendo, né? Esgotou a possibilidade do tratamento conservador, já esgotou a possibilidade de tratamento clínico, quando você já começa a ter um paciente muito sintomático a despeito de tudo que você pode fazer clinicamente. Então, aí, esse caso, a hemodiálise vai ficar imperativa, ele vai ter que fazer diálise. Perfeito. E em necessitando fazer a diálise, você falou que a gente precisa fazer um acesso vascular, porque você precisa ter uma forma do sangue do paciente sair, passar na máquina e voltar. E daí ele precisa de um acesso para isso. E que acessos são esses? Como é que ele pode fazer isso? A gente vamos dividir para ficar didático, entre os acessos permanentes e o acesso temporário, né? Vamos falar do acesso permanente, que é a fístula arteriovenosa, que é o acesso padrão ouro para o paciente em diálise, que é o acesso que a gente, sempre que possível, quando o paciente está em tratamento conservador, antes de iniciar a diálise, a gente já tem que tentar deixar esse paciente com acesso feito. Ou seja, aquele paciente 3 a 6 meses antes de iniciar a diálise, na progressão de doença você identifica ele e você encaminha esse paciente para fazer esse acesso definitivo, que é essa fístula arteriovenosa. Procedimento vascular, geralmente baixa complexidade, o cirurgião vascular faz, alguns nefrologistas até fazem, mas a maioria dos casos é feito pelo cirurgião vascular. Esse acesso ele é feito juntando, fazendo uma anastomose
de uma artéria que tem um fluxo grande de sangue com uma veia que tem um fluxo menor, para essa veia poder aumentar o calibre, para a gente poder puncionar essa veia em toda a sessão de diálise. O acesso demora, a fístula, demora de 30 a 60 dias para ela ficar madura para a gente poder usar. Então, por isso a importância da gente prever esse doente, acompanhar esse doente antes, para poder indicar, para ter tempo de você oferecer a terapia e poder fazer o acesso vascular, que é de padrão ouro, o acesso definitivo, que é a fístula arteriovenosa. Perfeito. Mas a gente tem os acessos temporários, que no caso são os catéteres, né? A gente tem o catéter convencional, tá? E tem o catéter tunelizado. Sempre que possível a gente deve preferir usar o catéter tunelizado pelo risco menor de infecção, menor risco de estenose, e é um catéter que a gente consegue usar por uma longa permanência, às vezes até questão de anos, se ele for bem cuidado, bem tratado. Mas isso tem que ser exceção, mesmo que seja um catéter de longa permanência, o sempre ideal, mesmo com ele, é a gente visar a fístula para o paciente. Quando o paciente entra de urgência, ou seja, o paciente que não estava acompanhado, o paciente que não sabia do diagnóstico de doença renal, esse paciente vai bater na emergência de qualquer hospital e aí não tem jeito, ele vai precisar usar um catéter inicial convencional, que vai ser colocado no pescoço ou na virilha para poder fazer diálise inicialmente e depois a gente programar o acesso definitivo ou a fístula ou até temporariamente o catéter de longa permanência para depois a gente fazer a fístula. Mas o padrão ouro é a gente identificar esse paciente antes para a gente poder fazer a fístula, para ele começar a iniciar a diálise já pela fístula e evitar o catéter e todas as suas complicações que o catéter traz para o paciente renal. Maravilha. Entendo um acesso vascular, ou seja, o paciente está apto a começar a hemodiálise. Qual é a frequência ideal para um paciente? Tipo, ele precisa fazer hemodiálise todos os dias? Ele precisa fazer 2, 3 vezes a semana? Como é que é isso? Qual é o mínimo necessário? Bom, Adolfo, o programa básico de hemodiálise consiste em 3 sessões por semana, de 4 horas cada sessão. Segunda, quarta e sexta, ou terça, quinta e sábado. As clínicas de diálise se organizam dessa forma. Tem um grupo de pacientes que faz segunda, quarta e sexta, outro grupo de pacientes que faz terça, quinta e sábado. Cada turno dessas sessões são de 4 horas. Então, a gente consegue ter no mesmo dia 3 turnos. Entra um grupo de pacientes, faz 4 horas, aí vai para o segundo turno mais 4 e o terceiro turno 4 horas. Então, ou o paciente é de segunda, quarta e sexta, ou o paciente é de terça, quinta e sábado. Isso é a maioria do que é se oferecido no Sistema Único de Saúde, no SUS, nas clínicas de hemodiálise conveniadas. O SUS até oferece a possibilidade de fazer diálise extra, se precisar, uma quarta diálise na semana, se for necessário, para algum paciente que tem uma demanda metabólica ou volêmica que exija isso. Mas hoje, o cenário melhora evolutivamente com o tempo, é a gente tentar chegar mais próximo do que o nosso rim faz. Então, se a gente puder fazer diálise todo dia, por exemplo, a gente tem um esquema de diálise diária, de segunda a sábado, que o paciente faz 2 horas por dia. Nesse cenário, a gente está mais próximo do que o nosso rim faz efetivamente. Então, se a gente puder alocar os pacientes no esquema de diálise diária ou uma diálise mais prolongada, tem um programa também de diálise noturna, todo dia, isso para o paciente é muito bom. O paciente vai ter um controle metabólico da doença e um controle volêmico do excesso de líquido muito melhor do que você fizer 3 vezes por semana, 4 horas. Mas esse esquema de 3 vezes por semana, 4 horas é o mínimo que o paciente renal, terminal, em diálise, precisa para continuar o tratamento. Maravilha, maravilha. E assim, o paciente que ele é renal crônico, ele já tem uma certa adaptação da vida dele por conta da doença renal crônica. Ele tem que fazer dieta, ele tem que restringir o volume de líquido, certo. Ele já tem aquela questão de tomar o Emax, né, que é a eritropoetina, para poder tratar anemia, né? Tem a questão do cálcio também, que ele tem que fazer o controle. Tudo isso a gente viu na aula do Jadilson, né? E estando em hemodiálise, ele tem mais alguma adaptação a ser feita ou não? Assim, hoje a qualidade da diálise melhorou muito ao longo dos anos, né? Então hoje o paciente, respeitando o tratamento e obedecendo todas as orientações, ele consegue ter uma qualidade de vida boa. Óbvio que ele tem que parar algumas vezes na semana para ir fazer a diálise, mas hoje o paciente tolera isso muito melhor. Então, assim, hoje ele consegue adequar a vida dele a tratamento dialítico. A grande restrição, acho que o grande desafio do renal crônico é no aspecto nutricional e no aspecto do controle de líquido, né? Então, quando você tem um paciente anúrico, que é aquele paciente que não urina mais nada, ele tem uma restrição quanto à ingesta de líquido muito grande. Então, se ele não urina nada, ele tem que beber 600 a 500 ml por dia de água, que realmente é muito pouco. Se o paciente urina alguma coisa, você aproveita esse volume de urina e soma essas 500, 600 ml de água, facilita um pouco mais. Mas a questão da restrição hídrica é um desafio para o paciente, a restrição de líquido,
E a dieta também, né? O paciente tem que ter cuidado com alimentos com potássio, com fósforo, com sal, sódio. Então tem que ter um aporte nutricional que as clínicas de diálise oferecem, é obrigatório ter o serviço de nutrição, mas o nefrologista tem que ter um papel de destaque nisso, de incentivo, de mostrar adaptações para essa dieta. Então esse cenário que a gente tem nutricional, acho que é um grande desafio para o renal crônico, mas a questão de qualidade de vida, hoje a gente consegue oferecer que o paciente se adeque à terapia dialítica ao que ele faz da vida, estudar, trabalhar e por aí vai. E qual é a frequência de controle que você precisa fazer? Muda alguma coisa da rotina de um renal crônico que não dialisa? Por exemplo, o renal crônico ele vai precisar fazer um acompanhamento com nefro de tempos em tempos. A partir do momento que ele dialisa, isso muda? Esse tipo de acompanhamento muda? Ele fica mais próximo? Como é que funciona? Boa pergunta, Adolfo. Então, a clínica de diálise, como é que ela funciona? Ela é formada por um grupo multiprofissional. Você tem um médico, um nefrologista, você tem um enfermeiro, você tem um técnico, você tem um nutricionista, você tem um psicólogo. Toda a clínica de diálise, rotineiramente, uma vez por mês, ela precisa fazer exames mensais. E aí vão estar incluídos exames para avaliação da anemia, avaliação da acidose, avaliação de distúrbio ósseo da doença renal, dosagem de cálcio, fósforo, PTH, vitamina D. Então, todo mês já existe um acompanhamento dentro da clínica de diálise para ajuste desses fatores relacionados às medicações e aos exames laboratoriais. O nefrologista todo mês ele faz essa avaliação dentro da clínica desse paciente renal, isso todo mês. Fora que ele já é visto todo dia pelo nefrologista na clínica, porque dentro da clínica de diálise você tem que ter um médico presente enquanto tiver funcionamento, desde o primeiro turno até o último turno. Infelizmente, nem todas as clínicas de diálise conseguem manter uma equipe só de nefrologista, por uma baixa quantidade de nefrologista e outros problemas relacionados com a especialidade. Então, às vezes, a gente tem algumas clínicas que mesclam o nefrologista com o clínico geral, sempre supervisionado por um nefrologista. Para ser responsável técnico de uma clínica de diálise, obrigatoriamente você tem que ser nefrologista para assumir esse papel. Então, ele já tem esse acompanhamento 3 vezes por semana que ele vai na clínica fazer diálise, ele passa pelo nefrologista, e uma avaliação mais profunda, todo mês, rotineiramente, a clínica de diálise colhe laboratório com essas variáveis que a gente precisa acompanhar no renal crônico para ajuste do médico nefrologista. E você falou agora também dessa questão de uma adaptação numa forma de diálise que seria um pouco mais parecida com a fisiológica, né, que é o rim funcionando, de dialisar 2 horas todos os dias, né, de segunda a sábado e tudo mais. Um mundo que está em constante modernização. Existe uma técnica mais moderna que a própria hemodiálise? Hoje a gente tem a hemodiafiltração, né? Que a hemodiafiltração vem crescendo muito a nível mundial e o Brasil também vem acompanhando isso em relação a essa nova, um braço da hemodiálise, né? Onde a gente tem ali uma combinação da difusão, que é aquele mecanismo que a gente explicou no início, né? Da remoção de partículas de um meio mais concentrado para outro, com a convecção, que a gente consegue fazer uma transferência também de partículas com peso moleculares maiores. Então, assim, ela passa a ser mais eficiente que a hemodiálise. Usa um capilar de alta eficiência, né, e consegue, a gente defende isso, acredita-se que ela consiga deixar o renal crônico com melhor controle da anemia, com melhor controle da doença mineral óssea, um menor risco cardiovascular, um paciente menos inflamado. O renal crônico por si só é um paciente inflamado. Acredita-se que a hemodiafiltração consiga melhorar todos esses parâmetros de acompanhamento, né? Só que a hemodiafiltração ainda precisa crescer muito a nível do Brasil. Com certeza, vários avanços a nível de divulgar a hemodiafiltração estão acontecendo. A gente já no meio privado, a gente já tem essa facilidade importante. E a gente tem que buscar isso a nível SUS também, de aumentar cada vez mais os pacientes que estejam fazendo hemodiafiltração, porque a gente acredita hoje que seria o melhor cenário. Bom, a hemodiafiltração, ela é uma realidade ainda que está muito distante do SUS? Ou você acha que está começando a entrar aí? Eu acho que, na verdade, por questão técnica, óbvio que já está claro da eficiência, né? E agora eu acho que a gente tem que resolver a questão econômica, né? Já tem cobrança pela ANS, que é um passo importante, o reconhecimento da terapia, e aí conforme ela vai crescendo no meio privado, evolutivamente ela vai crescer também a nível SUS. Hoje ainda fica muito restrito ao meio privado, pouco usado no SUS, mas eu acho que isso vai ser um crescimento progressivo. Eu acho que em pouco tempo
A gente vai ter a hemodiafiltração também difundida tanto no privado quanto no público. Precisa ter o gatilho econômico, que é um maquinário diferente, é um capilar mais caro, então exige um tratamento de água também diferenciado, então a gente precisa ter respaldo econômico para poder colocar em prática. E o privado tendo, ele acaba puxando o SUS também para acompanhar isso. Bom, em termos de tempo, a forma como a hemodiafiltração ela é realizada é igualzinha a diálise convencional? Similares à diálise convencional. Você pode fazer o esquema 3 vezes por semana, 4 horas, e também pode fazer diariamente também, da mesma forma. Perfeito. O mecanismo é o mesmo. Acesso, né? Circuito extracorpóreo, sangue passa por todo o processo de filtragem, retirada de líquido e volta. Só que aí a gente tem uma soma de um princípio físico, que é a convecção junto com a difusão, num capilar de alta eficiência, ou seja, um filtro melhor, evoluído, né? Então, mas o princípio é muito parecido. É um braço da hemodiálise, mas o trabalho dentro da clínica de diálise é muito semelhante. Perfeito. Bom, e o paciente que é renal crônico e não está adaptado à hemodiálise ou à hemodiafiltração, ele tem alguma alternativa a isso? Sim, sem dúvida. Assim, eu acho que eu não vou nem usar a questão adaptado ou não, estar adaptado ou não. Eu acho que todo paciente renal crônico que começa a fazer uma terapia renal substitutiva dialítica, né, a hemodiálise, a hemodiafiltração ou até mesmo a diálise peritoneal, que a gente provavelmente vai falar você deve fazer um outro vídeo para falar de um tema também muito importante. A gente tem que oferecer ao paciente renal crônico a possibilidade dele transplantar, fazer o transplante renal. Por quê? O transplante renal é a terapia para o renal crônico mais efetiva, porque oferece uma melhor qualidade de vida e uma menor mortalidade. Então, por esses dois fatores, eu acho que é imperativo todo paciente ser ofertado ou ter conhecimento dessa modalidade de tratamento. Se ele vai ser apto para poder fazer ou se ele vai querer fazer, aí é outro problema. A gente pode ter uma contraindicação clínica e o paciente pode se recusar a fazer, direito dele. Mas acho que faz parte do nefrologista ou do médico que está acompanhando o paciente, de todos os profissionais da equipe multidisciplinar dentro de uma clínica de diálise, ofertar ao paciente a possibilidade do transplante renal, ou seja, elucidar esse paciente, educar esse paciente, fazer com que ele busque o transplante renal, seja encaminhado para um centro transplantador, porque afinal de contas a gente tem uma terapia sabidamente mais efetiva do ponto de vista de mortalidade e de qualidade de vida que qualquer tipo de terapia dialítica. Uma coisa, Adolfo, que eu sempre falo aos pacientes, isso não é menosprezar a diálise. Tá? A diálise é uma terapia fantástica, é uma terapia que mantém o paciente vivo. A gente consegue hoje adequar a qualidade de vida do paciente à diálise. A gente tem que encarar a diálise assim, eu sempre falo com os pacientes, chega na diálise e tenta sugar tudo que você pode daquela máquina, para você estar bem dialisado, você estar em boas condições clínicas, até para você chegar na possibilidade de fazer um transplante com um perfil clínico muito mais adequado. Então, assim, essa divulgação do transplante é fundamental, mesmo que o paciente esteja bem adaptado na diálise, saiba que está sendo bem tratado, está bem assistido, está estável do ponto de vista clínico. Mas ofertar o transplante tem que ser imperativo, tem que acontecer. E foi o que você falou comigo mais cedo, né? Se o coração para... Eu costumo falar com eles que o rim é um órgão nobre mesmo, né? Porque se o coração parar, você tem que transplantar. Se o pulmão parar, você tem que transplantar. Se o fígado parar, você tem que transplantar. O rim, a gente tem a capacidade, a gente tem uma máquina super eficiente de manter o paciente vivo com um órgão artificial, que seria a máquina de hemodiálise. Então, volto naquele cenário de não desvalorizar a diálise. A diálise tem que ser valorizada, porque ela é fundamental. Hoje, a nível nacional, a gente tem 150 mil pacientes fazendo hemodiálise, com uma perspectiva de aumentar muito, porque a doença renal, a gente acredita que em pouco tempo vai ter um aumento exponencial de pacientes com doença renal crônica, por todo o estilo de vida que a gente leva. Então, uma previsão em pouco tempo, que cada 10 pacientes, um tem a doença renal crônica. Então, a gente ter ofertas de tratamento, a hemodiálise, a hemodiafiltração, a diálise peritoneal e o transplante é fundamental. Perfeito. Bom, se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar, clicar no sininho, ativar a notificação. Eu tenho certeza que essa informação é muito importante e com certeza você deve conhecer alguém que tem a doença renal crônica. Vou deixar aqui na descrição do vídeo dias, horários, locais de atendimento do Dr. Álvaro, para que você possa procurar em caso de necessidade. A nossa equipe é rica em nefrologistas, né? E graças a Deus todos são maravilhosos, não tem nada
Só tem coisas boas a falar de todos eles, então vou deixar aqui o contato do Dr. Álvaro e vou pedir para você gravar uma mensagem agora para os pacientes. É isso, muito obrigado e até o próximo vídeo. Você com doença renal crônica que ainda não está dialisando, que está em tratamento conservador, procure se informar, leia, assiste os vídeos, procure entender como é o procedimento da diálise, da hemodiafiltração, da diálise peritoneal e do transplante renal. Saiba que a gente tem como oferecer um tratamento efetivo para você.